E como a gente viu, comércios fechados, bolsas despencando, economia em crise. A pandemia de coronavírus vai muito além de um problema de saúde pública. A economia está sendo duramente afetada e, claro, teremos mais gente desempregada. Quais são os direitos dos trabalhadores nesse momento? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para um bate-papo Rafael Blólio, que é professor, doutor em Direito do Trabalho e também juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Doutor, boa noite. Vivemos um momento incomum. As regras trabalhistas precisam ser seguidas à risca ou o senhor acredita que pode haver entendimento de que é preciso levar em consideração tudo o que está acontecendo no país? Boa noite, Tiago. É um prazer participar do programa. Agradeço o convite. Bom, nós tivemos uma lei em fevereiro, a número 13979, que estipulou o seguinte: a autoridade poderá determinar isolamento ou quarentena, além de outras medidas necessárias para o combate à pandemia. E o que mais essa lei disse? Ela disse o seguinte, que os dias não trabalhados pelos empregados serão considerados como faltas justificadas. E qual é a leitura, então, que a doutrina faz a partir disso? Que há uma interrupção dos efeitos do contrato de trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que o empregado não trabalha e recebe o salário. Entretanto, é um momento muito importante para que as pessoas, empregados, empregadores, tenham bastante cooperação. O momento exige isso. E existem algumas alternativas que podem ser encontradas aí nesse cenário tão problemático, Tiago. Muita gente se pergunta se podem ser demitidos durante esse período de quarentena. Há alguma garantia de estabilidade nesse período? Estabilidade, garantia de emprego propriamente dita na lei, não. Isso pode, obviamente, ser negociado coletivamente, aquele famoso acordo entre os sindicatos. Mas a gente deve considerar o seguinte, Tiago, se a gente está falando de um momento de problemas financeiros, tanto para o empregador quanto para o empregado, me parece que seja um contrassenso o empregador promover dispensas e ter que arcar com as despesas inerentes a uma rescisão de contrato. Doutor, redução de jornada de trabalho e salário também reduzido pode nesse momento? É possível se reduzir jornada e remuneração. Existem alguns caminhos que estão sendo traçados, alternativas. A primeira delas, firme na Constituição Federal, diz que qualquer redução de salário deve ser precedida de negociação coletiva. Isto significa que os sindicatos deverão, então, atuar para o ajuste dessa redução de salário. Essa é uma linha de pensamento. Vem se construindo uma outra forma de se pensar, é o próprio empregador e o empregado fazerem entre eles mesmos um documento para que se seja possível a redução do salário e, consequentemente, a redução da jornada. Obviamente que ainda tudo é muito precoce para a gente ter uma posição exata sobre o tema, são formas que estão sendo construídas em torno da doutrina. Agora, quem trabalha como PJ, pessoa jurídica, prestando serviços para empresas com contrato, pode ter redução ou mudanças em seus contratos? Tiago, PJ, trabalho por meio de PJ, se for um trabalho legítimo entre pessoas jurídicas, já refoge a competência da Justiça do Trabalho, exceto se essa PJ que presta serviços de uma forma fraudulenta, de uma forma irregular, de uma forma ilícita. Mas se for um contrato entre empresas, aí não há que se falar nessa discussão no âmbito puramente seletista do direito do trabalho, porque a prestação é entre empresas contratantes e contratadas. Agora, o pessoal que é contratado, pela CLT, tem muita gente que pergunta: se eu for afastado da empresa, que eu faço parte do grupo de risco, por exemplo, os idosos, quem vai pagar o salário? Isso é um afastamento médico? Como é que funciona isso? Tiago, essa questão também está bem controvertida, porque a gente tem que levar em consideração que o bem maior a ser tutelado é o interesse da coletividade. E quando a gente fala em coletividade, a gente está falando do empregador,
do empregado, de pessoas que frequentam também o ambiente de trabalho. Então, isso pode ser acordado entre as próprias partes ou ser dada uma direção diferente em relação ao recebimento de benefícios por meio do INSS. O home office tem sido uma alternativa para muitas empresas seguirem prestando seus serviços, mas para o trabalhador as regras continuam as mesmas, quer dizer, hora extra, jornada de trabalho adicional noturno, horário de almoço, tudo isso fica igual? O teletrabalho está previsto na CLT. Só que para que haja o teletrabalho, ele depende de acordo entre as partes, o que não é o caso, Tiago. No caso, nós temos uma imposição da autoridade para que haja, então, um resguardo de todos e o trabalho em casa se apresenta como uma alternativa. Então, eu posso encarar isso como um teletrabalho propriamente dito da CLT e, nesse caso, segundo a CLT, haverá restrição de direitos, o próprio artigo 62 da CLT fala isso, ou devo encarar como uma modalidade específica de trabalho à distância que foi imposto pela autoridade, não convencionado entre as partes. Então, eu posso encarar dessas duas formas. Agora, mais especificamente sobre o home office ou teletrabalho, como está na legislação, né? Quem paga pelos custos dessa operação? Energia elétrica, internet, telefonia, quem que paga? A empresa? Tem uma regra no direito de trabalho, é que os riscos da atividade econômica, eles são suportados pelo empregador. É o empregador que deve arcar com todos os riscos necessários à realização do serviço. Agora, pode ser combinado entre as partes, nesse momento, de como isso vai se apresentar. Como que empregado e como que empregador podem, dentro de uma cooperação, chegarem a um denominador comum, para que ninguém seja prejudicado. Afinal, o que nós precisamos nesse momento é superar todo esse período para que as coisas possam voltar o mais breve à normalidade. O senhor avalia que é um momento para todo mundo ceder um pouco ou o trabalhador tem que lutar para manter todos os seus benefícios, ainda que o empresário não esteja faturando igual a um período comum? Fortificando o que eu disse, eu entendo que é um momento, sim, de cooperação, de ajuda entre as pessoas. Porque só desse jeito é que teremos melhores condições. Afinal, por mais que seja óbvio isso, sem empregado não tem empregador e sem empregador não tem empregado. É necessária, sim, uma cooperação intensa das partes nesse sentido. Tá certo, nós conversamos agora com o Rafael Brolio, que é professor, doutor em Direito do Trabalho e também juiz do trabalho no Tribunal Regional de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tiago.